Salve, meus jogadores, tranquilidade na paz, como vocês estão? Prateado na voz. O vídeo de hoje é sobre o artigo Duque 13, certo, mano? Para vocês que não conhecem, é sobre abusadores. O que acontecia, o que acontece com esse artigo quando ele chega dentro das penitenciárias do estado de São Paulo? Esse é um tema bastante delicado, eu vou deixar um print aqui, certo, mano, dos meus últimos dois vídeos. Para vocês verem, eles não foram monetizados. Devido ao tema, devido às palavras, né, que eu coloquei dentro desses vídeos. E eu gostaria de vocês, mano, pô, me dá uma força, mano, uma moral, deixa o like, o hype, se inscreva no canal, mano, certo, mano, dar mais ânimo pra gente continuar fazendo vídeo, porque dessa forma aqui é complicado, mano. Mas eu não vou esticar muito, não. Vamos parar de perreco, vamos parar de bochiche, vamos pro vídeo? É nóis, tamo junto. Artigo Duque 13, os famosos jacks, né, mano? Os abusadores. Isso dentro do sistema penitenciário, principalmente do lado do primeiro comando da capital, isso é inadmissível. Mas, por incrível que pareça, alguns dos seus integrantes já tiveram esse artigo na sua pasta, tá ligado? Alguns foram descobertos, e quando foram descobertos, alguns foram eliminados, outros correram, tá ligado? Mas, prateado, como esses integrantes, mesmo com um artigo desse na pasta de Duque 13 conseguiu ser batizado? Aquela época de 90 e 2000 era muito difícil você detectar um Duque 13, tá ligado? A maioria das vezes eram os próprios funcionários policiais que chegavam na população carcerária e falavam, ó, esse cara aí é Duque 13. Aí os caras iriam investigar, né, mano, pra saber se realmente o que a polícia tá falando é verdadeira. E muitas das vezes era verdade, né? Outros, por sua vez, não tinham o Duque 13 na pasta, por causa que você só tem uma pasta que te identifique depois que você fica de maior, depois dos 18 anos de idade. Quando você tem 17, 16, 15 anos de idade, você fica na FEBEM, né? E aquela, como eu vou dizer para você, o que ele fez na sua minoridade, ele não passa para sua maioridade. Assim, na pasta, né? Os artigos. Mas assim, como os presos também não gostavam desse artigo, a polícia também não. Muitas das vezes, quando eles chegavam nos DPs, né, mano? A primeira coisa que os policiais faziam era chamar o faxina ali da unidade, pai e tal, e falava, ó, tá chegando um Duque 13 aí, pai e tal, daqui a pouco ele vai atracar. A própria polícia tinha essa linha de comunicação com o preso, por eles não aceitarem, muito menos a população, né? Os policiais sabiam que todas aquelas pessoas que se encontravam com esse artigo, certo, mano, de Duque 13, se eles passassem ali pros presos, era uma pena de morte. Muitos jacks caíram dentro do sistema penitenciário, um monte de pessoas com esse artigo perderam sua vida, certo? Foram de arrasta pra cima. Mas também teve alguns inocentes, que foi junto no molho, né, mano, no barco. Eu falo isso por causa que eu me deparei numa situação em 2010 muito delicada, tá ligado, mano? Muito delicada mesmo. Nessa época de 2010, eu era o piloto geral de Pinheiro, certo, mano? Eu era o responsável pela unidade inteira. Certo dia, os funcionários, né, mano, os policiais, eles chamam os faxinas pra trocar um papo. Fala, ó, tá sendo o seguinte, tem um cara aí que ele tá com o Duque 13, certo, mano? Lá em cima. Só que era pra ele ter ido lá pra Pinheiros 2. Ele bateu o pé, não foi pra Pinheiros 2 e acabou vindo pra cá, pra Pinheiros 1. E tá trocando um papo, mano. Falou que quer descer, que não vai ficar inseguro, tá ligado, mano? E ele quer descer de qualquer jeito. E aí, vocês vão aceitar? A disciplina, né, do pavilhão do raio foi lá, trocou ideia lá com os funcionários também, e pai e tal, e logo depois ele veio até mim. Prateado, tá acontecendo isso, tem um Duque 13 lá em cima lá, mas ele fala que ele é inocente, certo, mano? Era pra ele ter ido lá pra Pinheiros 2 ou Pinheiros 3, ele não quis, bateu o pé, veio pra Pinheiros 1, falou que não vai ficar inseguro e quer descer pro raio, mano. O que que a gente faz? Eu ali naquele momento, eu tava numa sinuca de bico, tá ligado, mano? Porque se o cara desce e realmente é comprovado que ele é Duque 13, pô, mano, ia acontecer alguma coisa estranha com ele, certo, mano? Ele poderia ir de arrasta pra cima, ou então braço e perna, muita coisa poderia acontecer. E eu, com certeza, eu poderia ir de bonde naquele BO, tá ligado? Mas ouvindo os prós e os contras, e o cara batendo o pé, certo, mano? Falando que tava certo, que era inocente, que queria descer de qualquer jeito.
A gente deu uma oportunidade pra ele. Falou, não, falou pros funcionários, né? Pode deixar ele descer, mano. E assim fez, tá ligado? O cara desceu e pai e tal, atracou na gaiola. Os funcionários abriu pra ele, ele foi direto pra faxina, pro setor. E nisso os funcionários fez pique um paredão, tá ligado? Dentro da gaiola. Ficou uns 3, 4 lá dentro, lá esperando um resumo do que iria acontecer. Como eu tava trancado dentro da cela, certo, mano? Resolvendo outros BO, mano. O faxina foi até os funcionários e falou, ó, vocês colocou esse BO aqui pra dentro, certo, mano? Só que agora vocês vai ter que soltar lá o piloto, mano, certo? O piloto tá trancado, e aí? Aí os caras falaram, não, a gente vai soltar ele. Aí, pum, abriram a gaiola, né, mano? Foram até a cela onde eu tava, me abriram, me acharam onde eu tava. Pum, aí eu saí pra fora. Fui até o setor, né, mano? Nisso ele já tá passando pros caras, por disciplina e pai e tal, com a faxina inteira, o que tinha ocorrido com ele na rua. Aí ele começou a história dele, tá ligado? Ele falou, mano, eu sou trabalhador, nunca me envolvi com crime, não uso nada de droga, entorpecente, esse tipo de coisa. Nunca. Eu moro na comunidade, mas nunca fui numa biqueira, mano. E ele continua a história dele, tá ligado? Ele fala, ó, moro numa comunidade, trabalho 6 horas da manhã às 7 horas da noite, sou metalúrgico, certo, mano? Mas aconteceu um incidente comigo. E nós prestamos bastante atenção nas ideias dele, né, mano? Pra ver se realmente faz sentido. Aí ele começou a passar pra nós, mano, eu sou casado, certo, mano? Tô com a minha família já faz quase mais de 10 anos. Eu tenho uma piveta e pai e tal, certo, mano? Mas só que eu tenho certos problemas com mulheres. Quando ele falou certo problema com mulheres, a anteninha já ficou ligada, tá ligado? Vamos ver o que que esse cara vai falar, mano. Aí ele relatou, né, mano? Mesmo casado, eu traía minha mulher, saía com várias minas e pai e tal. E uma dessas minhas andanças, essa mulher a qual ele se encontrava descobriu, tá ligado, mano? Descobriu as traições dele. Aí ele passando um relato lá, não, mano, minha mulher é arretada, mas lá no Nordeste a bicha é brava virada no giraia. E foi contando a situação, tá ligado, mano? Aí ele alega que ela ficou sabendo de todas as traições, chamou ele pra ir no motel, certo, mano? E eles fizeram lá, transaram, mas transaram de uma forma muito selvagem, tá ligado, mano? Ele bateu muito nela, devido a ela ter pedido. E que naquele dia ele achou estranho, porque ela não saiu junto com ele, certo? De dentro do motel. Ela falou que ela estava atrasada para um compromisso e pai e tal, e tinha que sair naquele momento. Ela saiu dali, daquele motel, e foi diretamente a uma delegacia fazer boletim de ocorrência sobre o marido dela. Eu nem preciso falar pra vocês o que aconteceu, né, mano? A polícia foi lá no serviço dele, certo, mano? Algemou ele e levou ele lá pro segundo DP ou pro quinto DP, tá ligado? E logo depois ele fez o corpo de delito e foi pra Pinheiros. Só que ele foi pra Pinheiros 3. Ele bateu o pé lá, falou: não, aqui eu não entro, aqui eu não entro, aqui eu não entro. Não sei o motivo, já que ele falou que não tinha nenhuma ciência sobre o que era crime organizado e pai e tal. Ouvimos toda a história dele, né, mano? E fazia sentido, certo? Porque senão ele teria ido para Pinheiros 2 ou Pinheiros 3, seguido os trâmites, certo, mano? Que lá ele não ia ser agredido, lá ele ia ficar tranquilo, que é o local deles, né, mano? Tem um raio lá que é sobre Jack, sobre esses lixos. Como aquele dia que ele chegou na parte da tarde e não tinha como a gente organizar um tabuleiro para buscar provas, tá ligado? Aí trancou, certo, mano? Ele entrou pra dentro da cela lá, os caras tudo, mano, não, pô, prateado e pai e tal, vai pagar esse cara aqui, mano, o cara é Duque 13 e pai e tal. Falou, mano, fica tranquilo, se acontecer alguma coisa com ele, é nossa responsabilidade, não faz nada, não agride, não fala uma palavra a mais pro cara, certo, mano? A gente, vamos sumariar esse BO e depois a gente vai vir com o resumo. Pensa, mano, o barraco dos caras, os caras ficou bravo comigo, mano. Falou, não, você tá fazendo uma roubadinha, mano. Vai tudo pra tranca. Depois esse cara vai de Vasco aqui, mano. Vai arrastar todo mundo. Eu falei, fica tranquilo, mano. Eu resolvo a situação. No dia seguinte, logo cedo, a gente arma o tabuleiro e vai atrás das provas, certo, mano? Consegue contactar a ex-mulher ou mulher dele e começa a trocar um papo. Coloca ele na linha, eu, outro piloto do outro raio, tá ligado, mano? E a gente tá naquela conferência, tá ligado? Depois de muitas ideias, mano, a mulher que colocou ele nesse BO, ela começa a chorar na linha, tá ligado? Chorar, 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 igual criança, mano. Aí ela começou a pedir desculpa, falou, mano, eu peço desculpa tanto pra vocês que estão resolvendo esse tipo de coisa aí, pai e tal, pra ele principalmente, que ele se encontra preso, mas eu não consegui, mano. Eu descobri que ele tinha me traído, e pai e tal, aquilo subiu pra minha cabeça, e eu queria prejudicar ele, certo, mano?
A única coisa que eu queria era acabar com a vida dele. Ela falou, né, mano, que naquele momento ela queria fazer diversas coisas, mas o único caminho para destruir a vida dele que ela encontrou ali mais fácil foi esse, tá ligado? Alegar que ele tinha abusado dela. Mas não se engane, esse é um caso de um em 1 milhão, tá ligado, mano? Várias pessoas igual ele, quando chegou na detenção, da CAR 3, entre outras unidades, não teve essa mesma atenção que a gente deu pra ele. E os caras acabaram indo de Vasco, mano. Nem todo mundo teve essa oportunidade, mano. Várias pessoas que estavam nesse artigo do que 13 e passaram pela mesma situação que esse cara lá de Pinheiros 1 passou. A mulher descobriu alguma traição, ou estava na neurose com o marido, e pai e tal, ou com o namorado, quis prejudicar ele de qualquer jeito, certo, mano? E acabou fazendo essa palhaçada, né? Não, eu quero saber se você deixou o like, deixou o hype, se inscreveu no canal. Vocês são foda, mano. É de graça. Faz essa caminhada aí, mano. Dá essa moral. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo, mano? E até o próximo. É nóis, tamo junto.